Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a paz e a graça do Senhor seja com todos. Hoje iremos falar de um assunto interessantíssimo, onde Deus irá falar ao meu coração e ao teu coração. Um dos personagens bíblicos que mais me chama a atenção é o rei Salomão. Isso porque a história desse rei nos revela aonde o pecado pode nos levar. Queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, gostaria de contar com a colaboração de todos que possam deixar o like nesse vídeo. Quando você deixa um like no vídeo, você está me ajudando a levar essa mensagem da palavra de Deus a mais vidas. E compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Facebook. E você, meu amado, minha amada, que ainda não inscreveu no meu canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Sejam bem-vindos ao canal Deus Cuida de Mim. Tema do vídeo: 2 erros do rei Salomão que você não pode cometer. Iremos falar sobre a idolatria, primeiro erro, e a infidelidade, segundo erro. Fique até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar um like no canal. É importantíssimo para o canal. A Bíblia nos conta que Salomão foi ungido rei de Israel pelo sacerdote Sadoque e pelo profeta Natã, depois de uma tentativa frustrada de Adonias de ascender ao poder monárquico sobre o Egito do já envelhecido rei Davi. O homem que foi segundo o coração de Deus, instruído pelo seu pai Davi a se esforçar, a ser maduro em suas ações como rei e a obedecer ao Senhor. Salomão inicia o seu governo com pesada responsabilidade de suceder um grande rei e com o desafio de governar uma nação em plena ascensão militar. Inexperiente ainda, Salomão ora a Deus pedindo sabedoria para dirigir o povo de Israel, o que é atendido pelo Senhor com acréscimo por Deus de muitas bênçãos ao rei. Assim Salomão se torna o homem mais sábio de todos os tempos, segundo as Sagradas Escrituras, tendo um governo próspero e afamado entre as demais monarcas de seu tempo, como a rainha de Sabá. Contudo, o esplendor do início do governo de Salomão começa a se transformar em um grande pesadelo para o futuro de Israel, e a causa de tudo chama-se pecado, e sobre isso que iremos comentar um pouco neste vídeo. Casamento. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguirdes aos seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o seu coração. 1 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 3. O casamento é uma das instituições divinas mais antigas para o homem, e nele que se estabelece a família e a geração são multiplicadas. Por isso, desde a criação do homem, o Senhor sempre colocou regras para o casamento heterossexual, devendo ser realizado apenas entre um homem e uma mulher, e monogâmico, pois o homem casará somente com uma mulher, e indissolúvel, acabando-se somente com uma morte
de um dos cônjuges, ou com o adultério, de acordo com a interpretação de alguns estudiosos bíblicos de Mateus 19, além de ser monossomático, uma só carne depois do casamento. Portanto, em regras gerais, esse é o parâmetro de casamento planejado por Deus para o homem. Contudo, o homem não obedeceu aos tais preceitos. Regras sagradas, maculou o casamento com obras carnais infrutuosas e libertinas. Assim também fez o rei Salomão nesse aspecto. Quero destacar um ponto central. Salomão se envolveu com mulheres estrangeiras. Essas mulheres pertenciam aos povos pagãos da época do rei, os quais não conheciam o Senhor. Pelo contrário, eram idólatras e pervertidas. A elas Salomão se apegou com amor, as quais perverteram o seu coração para não obedecer aos mandamentos de Deus. Temos alguns problemas aqui. O primeiro é que o rei estabeleceu um casamento poligâmico, como já dissemos. O segundo é que ele amou essas mulheres mais do que a Deus. Quando você ama algo ou alguém mais do que a Deus, você está invertendo o maior valor espiritual de todos, o amor a Deus. O terceiro é que, por causa disso, ele viveu na prática do pecado, não obedeceu às diretrizes do Senhor para a sua vida. Perceba quantos erros foram cometidos por Salomão. O mais triste é que erros como os de Salomão são cometidos todos os dias pelas pessoas. Não sou nenhum especialista em casamento, mas vejo com muita tristeza como as pessoas e as autoridades políticas estão tratando essa instituição de Deus, como os homens não se preparam para ele. Por isso, a razão de muitas famílias estarem destruídas, com filhos rebeldes e pais desesperados, sem saber o que fazer diante de tantas adversidades. Casamentos onde Deus não é o Senhor, casamento de fachada social, sem nenhum valor de Deus, compartilhando entre o homem e a mulher em quatro paredes. Vejo jovens casarem-se sem antes consultar Deus. Se de fato esse casamento está de acordo com a vontade do Senhor, case-se com alguém que conheça a Deus, que seja generado pela palavra e que viva em santidade. Idolatria, sendo já velhas suas mulheres, lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de fato, de todo, fiel com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astorode, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. 1 Reis, capítulo 11, versos 4 e 5. O texto bíblico relata que Salomão se apegou às suas mulheres com amor, e isso mudou o coração do rei, de modo que ele começou a ter práticas idólatras, servindo e cultuando a outros deuses como Astarote, Milcom, Quemos e Moleque. Ele já não era de todo fiel a Deus, como foi o seu pai Davi. Atente-se para a causa da idolatria de Salomão. Ele amou mais as suas mulheres do que a Deus. Quando você ama alguém ou algo mais do que o Senhor, você é um idólatra. Portanto, se você deixa de ler a Bíblia, de ir à igreja, de fazer a obra de Deus, de viver como um cristão regenerado, porque existe alguém ou algo que você ama mais do que a Deus, sinto muito, mas você está no caminho do rei Salomão. Portanto, idolatria não é só adorar uma imagem de escultura de determinado santo ou santa. Essa é, sobretudo, sobrepor, valorizar, priorizar, amar algo ou alguém mais do que a Deus. Infidelidade. A idolatria resulta na quebra de infidelidade do cristão às coisas de Deus. Salomão não era mais integralmente fiel ao Senhor, porque estabeleceu na sua vida deuses. Imagine quantos deuses as pessoas estão servindo agora.
vaidade, poder, dinheiro, sexo, beleza, luxúria, etc. São alguns dos deuses contemporâneos dessa autoproclamada geração do avivamento. Irmãos, ser fiel ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos, doa a quem doer, e estabelecer a nossa casa espiritual sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Para tanto, devemos ouvir a voz de obedecer à sua vontade soberana em nossas vidas. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João capítulo 2, versículo 4. Observe que a infidelidade de Salomão ocorreu por meio de um processo lento, mas progressivo na sua vida, onde culminar na sua apostasia espiritual. Cuidado com aquela desculpinha, com aquele pecadinho e com aquela filosofia de vida de que o mais importante para Deus é o coração, que Deus não atenta para as suas ações e comportamentos sociais, morais e espirituais. Muitas pessoas irão para o inferno com tais posturas de vida. Diante de tais pecados cometidos, Salomão suscita para si a ira de Deus, a qual se manifesta por meio de inimigos e da divisão do reino de Israel em dois reinos: do norte, Israel, reino do sul, Judá. Pecado gera consequências terríveis na vida dele. Ele nos afasta de Deus, gerando morte espiritual. Muitos estudiosos bíblicos e pregadores ponderam se Salomão foi salvo ou não por Deus. Alguns acreditam que sim, outros que não. Eu sei que depois de errar muito, Salomão, ao escrever na sua velhice o livro Eclesiastes, concluiu no capítulo 12, no versículo 13 e 14, de tudo o que se tem ouvido, assuma e teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até os que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.